Boa tarde. Bem-vinda, Lulu. Bem-vinda à nossa live. Vou enviar aqui também uns convitinhos para o pessoal chegar. Nossos amigos que estão online, para que venham ouvir essa live muito especial com o Padre Rodrigo. Vamos lá. Oi, Padre, tudo bem? Agora tô vendo o senhor aqui. E agora estamos aqui com o Padre Rodrigo. Oi, por fim. Oi, por fim, Padre. Aí, deixa eu aumentar o volume aqui. Isso. Aí sim. Bia, me escuta? Escuto muito bem. O senhor me escuta também? Perfeito. Agora sim. Não estava conseguindo ver que estava no ar. Não sei por quê. Já vê, estas coisas de tecnologia é assim mesmo. É assim mesmo, Padre. Mas que bom, né? Que bom que também sempre dá certo. A gente tem que ter Exatamente. calma. Al final dá certo, não? É Deus não isso. permite que isto caiga. É isso mesmo, né? A gente sempre fala, é para ele, né? Então, Ai, dá certo. Senhor, como temos Padre, mas isso é sofrido com a bom. tecnologia. A gente ainda está aprendendo, né, Padre? Sempre aprendemos, ¿sabe? Porque acontece que esto muda tan rápido É. y todas las cosas mudan. Antes el botón estaba aquí encima a la izquierda, ahora el botón lá na derecha y a gente não encontra, ¿no? É mais ou Ai, menos mas que isso. bom. Que bom. Assim também a gente vive crescendo, né? Pondo a cabeça para funcionar, aprendendo e tudo é bom. Padre, mas Então, bom mesmo. já fizemos lives no primeiro semestre ou esta é na primeira live? Ah, fizemos. No primeiro semestre fizemos, sim. Ah, tá bom. Fizemos. Não No me primeiro semestre já lembro. nos vimos aqui. É que também nos encontramos muito pessoalmente, em palestra ao vivo, né? Às Eu vezes isso sim me lembro. confunde um Palestras ao pouco. vivo e encontros de senhoras sigue fazendo? Sim, vamos fazendo aqueles terços bonitos presenciais. Muito bom. E agora a gente começa semana que vem, uma nova empreitada aí, o Deus Convida a Juventude, estamos com um grupo de jovens. Uau, muito bom. Meu É. Deus. E vocês ajudando a gente, como sempre. Quem vai ajudar a gente no primeiro encontro é o Padre Ricardo. Ah, muito bom, muito bom. Essa é a praia dele. Isso, isso mesmo. Cada um na sua praia, né? O senhor ajuda a gente aqui na internet. Imagina que todo mundo trabalhasse na mesma coisa, ficaria complicado, não? Mas é lindo, Padre, porque é tudo pelo reino, né? É, Então a gente vê cada um no seu lugarzinho e fazendo esse reino crescer. É maravilhoso demais. assim é. Muito bom. Olha, Padre, Então, Bia, hoje vamos rezar isso, um vamos pouquinho lá. para começar, ou o que Não, fazemos? acho que a gente já pode, olha, a gente está com, já são 10 pessoas aqui que já chegaram. Oi, pessoal. Tá todo mundo te dando boa noite. Então, acho que a gente pode começar fazendo uma oração, só dando boa noite aí para a turma e aí Boa vamos, Padre. noite. Ah, sim, estou vendo aqui. Oh, boa noite a todo mundo. Muito bom. Isso. Sempre uma alegria, viu, Padre Rodrigo? A gente fica na expectativa sempre de receber o senhor aqui. Quem sabe que vem coisa muito boa pela frente. Temos uma coisa muito interessante hoje Que para bom, falar. que Vamos bom. lá, não? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos colocar, antes de tudo, na tua presença, para pedir que nos ilumines, que nos envíes o teu Espírito Santo, para que toque nossos corações, nossas mentes, nossas vontades, e nós podamos cada vez mais abrir a tua vontade, mudar nossa vida, deixar que o teu reino venha a nossos corações. Te pedimos muito que nós sejamos sempre instrumentos da evangelização neste momento, neste mundo que tão urgentemente precisa dessa palavra, dessa mensagem, dessa graça que toque e converta os corações, que nisso radica o maior de todos os milagres. Vamos rezar juntos uma oração que, aliás, vamos comentar no dia de hoje. Então, vamos rezar con un sentido especial, con el corazón, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 No meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. É bonito a gente falar, né? A oração que o próprio Jesus nos ensinou. É, Dá um peso, uma força, né? mas muito mais do que você imagina. Nossa, Realmente, essa é um pouco a intenção. O que está acontecendo? Eu, por isso, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu fui que pedi a live esta vez. é isso mesmo. Mas sabe o que acontece? É que nós estamos lançando uma série nova. Uma série de meditações. Eu, a verdade, passei por um período em que não consegui fazer conteúdo, porque tivemos que refazer o aplicativo. O novo aplicativo já está no ar. Agora sim, baixe, porque agora ele não tem mais bugs, por fim. Eu sofri muito com o outro aplicativo, porque dava problemas, especialmente a usuários que tinham telefones Android, ¿no? Tá, Y es la inmensa mayoría, porque es 80% Android, 20% iPhone, ¿no? iPhone. E nada, aí então, mas estávamos preocupados, estávamos querendo solucionar. Eu sei que muita gente se cansou e abandonou, mas olha, quero dizer-lhes, já solucionamos o problema, agora temos um aplicativo mais simples, vamos a ir aperfeiçoando ele pouco a pouco, mas sólido e funciona direito. Eu consigo ver quantas pessoas les está funcionando o aplicativo sem nenhum problema e hoje estamos em 98, 99,73%. Nossa, que Ou seja, beleza. praticamente todo mundo, ainda temos algum pequeno problema, mas comparado com os 75% que tinha antes, gente, Então, quem baixou aquela última versão, que não é essa, tem que atualizar. tem que actualizar. Nós lançamos sexta passada. Tá. Sábado, realmente sábado eu acho que já estive disponível nas lojas. Então, de sábado para cá, se não baixou, agora apague o outro, baixe o novo aplicativo. E tem muitas novidades, não? Outra coisa que nós mudamos, primeiro havia que fazer um monte de cadastro para certificar o e-mail, certificar o telefone. Agora não, agora você entra, ponto, acabou. Outra coisa que nós se pode fazer cadastro para fazer outras coisas específicas, não? Mas nem precisa cadastrar-se para entrar. Outra coisa que mudamos é que agora ficou muito mais claro. Antes havia uma aba de coisas pessoais, depois outra de explorar novos conteúdos, depois SOS. Então, sabe o que? Agora fizemos mais simples. Você, primeiro, início, depois rezar, meditar e pronto, estudar. Pronto. Tá bom. Para rezar, rezar. Para meditar, meditar. E depois vendrá também a aba de estudar a nossa fé. Então, vai ficar muito mais simples, muito mais claro, muito mais leve, muito mais rápido, enfim. E então, a raiz disso, estamos lançando uma nova série que se chama Conecte-se com Deus. Que bonito. Por quê? Porque, Bia, você não acha que nosso maior problema hoje é a conexão? Ou a falta dela, né? A falta de, não? Quando Deus criou Adão, falou assim: não é bom que o homem esteja só. Porque realmente Deus nos criou para nos conectar. A coisa interessante é que Ele nos criou para nos conectar com Ele, em primeiro lugar. E depois também conectar-nos com outras pessoas. A gente precisa de conexão. E um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é a solidão. O outro dia estava lendo uma pesquisa e uma das perguntas dizia: você se sente... não me lembro exatamente como era a pergunta, mas a ideia era assim: você sente às vezes, ou sempre, ou algumas vezes, etc., que realmente ninguém lhe conhece a fundo? Olha, a imensa maioria falava: pois sim, sempre. Uhum. Eu me sinto... Isso é uma manifestação de falta de conexão. Não tenho alguém que realmente me conhece.
se interessa por mim, eu me interesso por ele, estamos conectados. Você vê isso inclusive nos casais, não? Los casais às vezes até podem morar juntos e viver cada um sozinho, porque não conseguem falar, porque não conseguem falar até, falar sim, mas uma conversa profunda, de conexão profunda, que dá significado, que dá sentido. Esta conexão é o que nós precisamos hoje. E quem diria, não? Estamos em um mundo tão conectado, É, imagina, tão conectado com celulares, né? Você sabe que você no telefone, eu não te posso mostrar porque estou gravando com ele, mas no telefone, qualquer celular desses que as pessoas trazem hoje no bolso, tem mais tecnologia que a NASA tinha quando o homem chegou à Lua. nossa, tá, Em todo eu el imagino. módulo del Apolo 11. Más capacidade de processamento, mais capacidade de armazenamento, mais velocidade, mais funções. O que você não faz hoje com um É telefone? verdade. Não? E nós estamos conectados com a China, estamos conectados com os Estados Unidos, estamos conectados até com a padaria aqui do bairro. E às vezes, inclusive, com o marido que está deitado na cama junto comigo, não? Ai, meu Deus, aí é Mas triste. através de... Como? Mas é ver... aí é triste, mas é verdade. Às vezes cada um no seu telefone e de pronto um diz ao outro, oh, acabo de curtir sua apresentação, sua postagem. Então, tudo isso mostra falta de conexão. As pessoas cada vez mais estão precisando de uma conexão. Não precisamos muitos amigos, mas precisamos uns poucos bons. Precisamos, temos diversas necessidades emocionais, não? Nós precisamos, obviamente, nosso esposo, esposa, que preenche também umas necessidades emocionais muito especiais. Mas também precisamos de amigos, também precisamos de amigas, não conhecidos, não aquele amigo de troca de favores que você liga, que se conhecem e de vez em quando você liga e é super feliz e trocam um par de favores. Você me ajuda com isto? Claro, eu te ajudo. E depois você ajuda ele ajuda você. E tudo bem, são amigos, mas não é isso que estou falando. Amigos profundos, que te conhece, que se interessa por você, que tem uns valores que compartilham em comum. Isso é o que nós precisamos. Bom, esta necessidade de conexão, como digo, que é tão profunda e tão verdadeira no ser humano, na verdade, é ante tudo com Deus. E sabe, quando Jesus estava orando em uma ocasião, os apóstolos olharam para ele, viram Jesus orando e sentiram que essa era a fonte de tudo o que Jesus fazia, dizia, era o que lhe dava fortaleza, era o que lhe dava segurança, era o que lhe inspirava cada palavra que pronunciava e onde vinha o poder com o qual ele fazia milagres. Então falaram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Nunca falaram, Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Não. É verdade. Ou ensina-nos a inventar parábolas. Você é um super storytelling. Fale para nós. Não? Ou ensine-nos a arrastar multidões como você fazia. Também não. Mas quando viram ele orar, disseram, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles entenderam que a fonte de todo o que Jesus era a sua conexão com Deus. E então, Jesus vai e ensina aos apóstolos essa oração que todos nós conhecemos, chamamos a oração do Senhor, não? Mas é interessante, em certo sentido, você já pensou que quando Jesus nos ensina essa oração, claro, ele não fala em primeira pessoa, ele diz assim, quando oreis, dizei, Pai nosso que estais nos céus. Ele nos empresta as palavras que nós temos que usar para nos conectar com Deus. Mas essa oração dele reflete a própria relação de Jesus com seu Pai, com Deus Pai. Não, não existe uma janela, uma porta mais incrivelmente profunda para chegar ao coração de Jesus que o Pai Nosso. Porque é a oração dele.
¿no? Por eso cuando, como usted decía al principio, ¿no? Cuando decimos, falemos con las palabras que Jesús nos enseñó o como Jesús nos enseñó, porque realmente eso reflete a oração de Jesus, o Filho de Deus com mayúscula, e Por a isso oração que, o de... padre, por isso que até na missa, né? Antes da gente rezar o Pai Nosso, vocês sacerdotes dizem, né? Ousemos dizer, né? A gente até ousa dizer como Jesus, né? Uma pessoa de Jesus, como ele, chama Deus de Pai. Lo que pasa es, no decimos eso porque ela comienza con esa palabra painoso. Ahora quiero entrar en cada una de las frases. Esta serie de meditaciones va a ser una meditación muy bonita. Yo acho que humildad aparte ficou muito bom. Que bom, padre. Ficou muito boa essas meditações. Mas é para entender cada frase do Pai Nosso e entender o que estava ou o que está por dentro da mente e do coração de Jesus, não? Um pouquinho, meu Deus, quem vai entender isso, não? Isso aí, a gente nunca esgota. Mas, bom, tudo bem. Pode ser que nós não esgotemos a fonte, mas vamos tentar beber dela. Isso sim, não? Então, primeira coisa é falta de conexão. E segundo, nessa oração nós encontramos todo o que precisamos para nos conectar com Deus. E quando a gente conecta com Deus, pouco a pouco também conecta com todo mundo. Não? Em seu matrimônio, com seus filhos, com seus amigos, até com desconhecidos. É possível conectar quando temos essa conexão real, não? E quando sabemos em que consiste a verdadeira conexão com Deus, não? Então, nós pusimos por isso essa série Conecte-se com Deus. Através da oração do Pai Nosso, a gente pode conectar-se. E nós precisamos isso, porque hoje, como digo, vivimos em um mundo de conexão. Então, a gente entende de lo que estamos falando. Então, aí começa... E olha que como? essa nossa conexão aqui no telefone, na internet, às vezes pode falhar, mas essa que o padre está sugerindo para nós não falha nunca, né, padre? Essa não tem problema, não? Aqui uno tenta conectar-se, cai a rede, aparece o dinossauro aquele de Google, não? Lá com o pai Mas, tá sempre bom, gente. Tá sempre no maior sinal. bom, a verdade, a conexão com Deus também é um desafio para nós, não? Porque nós estamos feridos pelo pecado original e isso interrompe nossa conexão com Deus. Mas, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Pai Nosso, com a ajuda da graça, a gente pode se conectar com Deus. Então, olha, vamos ter que fazer uma outra live. É muita coisa para falar aqui, Eu acho mas que hoje, assim, é muito mais para o senhor apresentar, né, dar uma pincelada no que depois da meditação que realmente vai nos apresentar tudo, depois né, padre? depois escutar a série, aí baixam no aplicativo e podem escutar a série. Mas vamos lá, vamos começar por el princípio. Vamos. Jesus falou assim: quando oreis, dizei, Pai Nosso que estais nos céus. Então, aqui duas coisas. A primeira, muito importante, é que, na verdade, quando Jesus fala e chama a Deus de Pai, ele o faz de um jeito que nunca tinha acontecido na história da humanidade. É verdade que no Antigo Testamento se chama a Deus de Pai. Você encontra isso no Antigo Testamento, mas era pai em outro sentido. Era pai no sentido de que, assim como um pai gera os filhos, assim Deus é o pai que gerou Israel, entende? Assim como um pai corrige seu filho, assim Deus corrige Israel. Então, você encontrava esse tipo de... Chamavam a Deus de pai? Sim, mas desse jeito. Em troca de Jesus, não. Jesus fala para Deus como seu pai mesmo, como seu papai. Não? O próprio Jesus fala em Getsemane, não? Abba, pai. Não? E sabe o que significa Abba, não? Para quem não sabe, eu lhes explico. Abba significa isso, papai. É o jeito em que as crianças chamam a seu pai. E Jesus, quando está orando em Getsemane, ele usa essa expressão, Abba, Pai. Passa de mim este cálice,
mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, ele chama a Deus de Pai, verdadeiro Pai, que ama, que cuida. Isto é uma verdadeira revolução no mundo da vida espiritual. Mas tem um problema. O problema é que quando nós chamamos a Deus de Pai, nós, de alguma maneira, filtramos a experiência de Deus através da experiência de nossos próprios pais da terra. Então, imagina, por exemplo, que eu tive um pai que era violento e muito volúvel. A gente nunca sabia se estava de bom ânimo ou se me iba a abraçar e me beijar ou se me iba a castigar. Então, a pessoa que viveu e cresceu com um pai assim, tende a pensar que Deus também é muito volúvel, que um dia ele te ama e ao dia seguinte ele te esquece por completo. Ou pior, te manda um castigo. Se eu tive, por exemplo, um pai que trabalhava muito, que vivia ocupado em outras coisas e não em mim, que era seu filho. Então, quando nós chamamos a Deus de Pai, eu tendo a pensar que Deus está muito ocupado para cuidar de minhas coisas. Eu não sinto que minhas orações sejam escutadas por Deus. Entende? Se eu tenho um pai, sei lá, que era inconsistente, não? Ele prometia, pai, sim, filho, vamos a ir lá, mas depois ele não cumpria. Então, aí eu penso que Deus não cumpre suas promessas. Ele fala, ele diz coisas, mas na verdade, ele não está nem aí. E esse é um problema, porque não é para nós seres humanos, não é tão fácil abstrair-nos, não, de nossa própria experiência do Pai. Então, eu falava no Dia dos Pais, agora em agosto, não? Falava aos pais, pais atentos. Olha que importante nós ter e transmitir a nossos filhos, a toda a nossa família, uma verdadeira experiência do amor do Pai. Porque é através dessa experiência que eles vão experimentar também o amor de Deus. Eu já ouvi uma vez uma coisa interessante que me falaram, né? Nós somos, né, muito próximos de Nossa Senhora, às vezes porque esse relacionamento é mais fácil de uma pessoa ter uma maternidade, né, bem desenvolvida com a mãe, com o pai às vezes é mais difícil. Então fica mais fácil essa aproximação primeira por Nossa Senhora para poder chegar no pai. Porque às vezes com a mãe esse sentimento desde sempre, né? Ele é algo mais próximo, mais terno, que te escuta. Por isso essa devoção mariana tão grande, né? E é uma porta realmente para a gente chegar em Deus tão maravilhosa, né, padre? El día de la Asunción, yo di una homilía, ahí está en YouTube, sobre María y sobre todo lo que nos acreditamos en María y por qué ella es tan importante para nosotros. Y respondí un poco todas las objeciones de los protestantes, ¿no? Una de esas objeciones es precisamente que no precisamos de María. ¿Por qué tem que ir por María? Va directo para Jesús. Ele nos salvou. Você vai direto com Jesus, que é o Salvador, é a porta que nos leva para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para que Maria? Vá direto com Jesus. Já escutou isso? Já. Bom, eu lhes digo assim, entre outras coisas, não? Até isso tem várias respostas, não? Mas o meu melhor argumento é este. Bem, pode ir, não tem problema. Vá em frente. Vá com Jesus. Se você se sente seguro de sua santidade diante da justiça divina, vá em frente. Eu prefiro ir com Maria. Ela vai interceder por mim, é a minha mãe. E eu não me sinto seguro da minha santidade. E tenho uma mãe que está sentada à direita de Deus, que é a mãe dele e que é a minha mãe também. E eu não sei você, mas eu vou por Maria. É verdade. E, padre, é verdade, né? A gente consegue, é tão mais fácil para a gente dizer mãezinha, mãezinha do céu, do que papaizinho, né? Pai querido. É diferente. É diferente. Né? E é que, na verdade, Deus... por que Jesus fez isso? A gente não sabe, não? Eu não perguntei a Jesus, mas faz sentido. E é que Deus nos ama, é verdade. E Ele é todo amor.
Mas o amor do pai e o amor da mãe são diferentes. Uhum. O amor da mãe é mais entranhável, é mais acolhedor. O amor do pai, ele quer ao filho e o ama, mas ao mesmo tempo, dificilmente você encontra um pai elogiar a seu filho incondicionalmente. Tende a ser mais exigente, quer que o filho cresça. Não, tá, estas calificações do colégio estão boas, mas você pode mais, não? O pai não se entrega. O amor do pai, de alguma maneira, é assim, é mais exigente. E o amor de Deus é perfeito. Então, ele nos ama, sim, mas ele não pode, por causa de seu amor, faltar à sua justiça. Porque ele é perfeito. Ele tem que ser perfeitamente justo e, ao mesmo tempo, perfeitamente amoroso. Me fala, como se faz isso? É um problema. O livro do Apocalipse chama ao demônio de o acusador. Você já escutou essa expressão? Sim. O demônio é o acusador. Por quê? Por isso. Justamente por isso. Porque quando nós, imagina você diante de Deus. Bom, você não, porque eu diante de Deus. Eu cometi muitos pecados, não? Para todos nós, né, padre? Então, eu cometi muitos pecados e aí eu vou diante de Deus e Deus começa a falar: ah, mas ele é boa gente, ele tentou fazer a coisa certa. E aí então o demônio começa: não, mas não, você não pode ser injusto. Fala, o demônio fala para Deus: você está sendo injusto. Lembra o que ele fez e este outro e como tratou aquilo e você vai achar isso impune por a sua misericórdia. Você seria injusto, você não seria perfeito. Então, tá vendo? E de alguma maneira, não é que Deus vá ceder ao demônio, mas é que ele não pode ser injusto também. E o demônio fica acusando a gente de todas as coisas erradas que fizemos. E Deus se encontra entre o desejo de perdoar-nos e ao mesmo tempo de ser justo. Olha, eu não sei como vai ser esse momento, mas eu tenho um medo, Não, mas um pouco de medo. o senhor já escolheu bem. Vai com Nossa Senhora, vai Não, dando a mão para a eu vou para mãe. Maria, eu vou para Maria. Eu vou Olha, com eu se Maria posso me também. meto debaixo de seu manto, eu me cubro bem, não quero nem ver o rosto de Deus. E, É, Senhora, você intercede por mim? Eu tenho aqui 3 quadros da Virgem em frente meu. 3, não 1, 3. Então, é assim. Esse é o caminho. Não, você quer ir direto para Jesus? Olha, ânimo, pode ir. Não tem problema. Jesus te recebe. Não, mas vai ter que dar conta de sua justiça e de sua santidade. E o demônio vai ser um grande acusador. Bom, então, Deus é Pai. Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. Ele quer que nós tenhamos uma visão de Deus muito mais amorosa, mais próxima, não tanto de justiciero como era no Antigo Testamento, não? Ele, de alguma maneira, coloca o amor de Deus por cima da justiça. A Bíblia fala isso, a misericórdia vence o juízo, fala a Bíblia, não? O livro, que é um salmo, é um salmo. A misericórdia vence o juízo. Bom, esperemos que assim seja. Se não, já era, não? Já era. Bom, mas temos esse problema, não? De realmente de filtrar nossa experiência de Deus através da experiência de nossos pais, não? Nossos pais humanos, e isso tem uma série de consequências, aí está tudo na meditação. Mas sigamos em frente. Aí diz assim: Pai nosso que estais nos céus, não? Porque o domínio dele, o reino dele é o céu, não? sim. Não a terra, não? E aí nós dizemos 3 frases. Voy a tomar las 3 siguientes frases juntas. Ahora va a entender por qué. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque eu falo las 3, son 3 meditaciones diferentes en la serie, ¿no? É. Mas son 3 cosas que están profundas e íntimamente conectadas. Cuando nos dicemos santificado seja seu nome, nós, sim, dizemos a palavra de Deus é santa. Agora vamos, o nome de Deus é santo. Agora vou falar um pouquinho disso. Mas, primeira coisa, o nome de Deus é santo. Segundo, e portanto, que minhas palavras sejam santas também. Ok?
el nombre de Deus é santo e Ele é meu Pai, ok? Em segundo lugar, venha a nós o vosso reino. Onde está o reino de Deus? Então, o reino. Então, é o céu, mas o reino No também é a céu. presença de Jesus, mas também é a presença de Jesus entre nós, não é, Então, padre? o reino de Deus agora mesmo está no céu, Sim. não? Agora, também, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, dice Jesus assim, meu reino não é deste mundo, lembra? Já fala para Pilatos, não? Eu não tenho exércitos que vão defender-me. Mas o reino também está aqui na terra, por isso que pedimos, venha a nós o vosso reino. Mas o que é o reino de Deus em palavras claras? Eu diria, o reino de Deus é um lugar e ao mesmo tempo um estado. Ele é o conjunto de todas as pessoas que vivem o propósito de Deus para suas vidas. Porque a vontade de Deus se faz sempre lá no céu. Se faz perfeitamente, imediatamente. E que mais? Isso, não? A Perfeitamente, mas vontade de Deus se faz perfeitamente nos céus. Aqui na terra se faz muito imperfeitamente, quando não se faz exatamente o contrário. A vontade de Deus se faz imediatamente lá no céu. Aqui na terra se faz a vontade de Deus, mas com muita delação, não? E quando se faz alguma coisa, não? Vamos deixando para lá, depois eu vou fazer isso. El outro dia um senhor me dizia, e eu perguntei para ele, estávamos em um funeral, e aí empezó, ele veio a falar comigo, estava esperando que llegara el momento del velorio, de hacer la oración, yo estaba sentado ahí esperando, y ele veio e se sentou comigo. Ya ve que la muerte siempre faz questionar a las personas, ¿no? E aí, padre, falou assim, tá? E aí começamos a falar, não? E eu falei, bom, e você está perto, está preparado? Está perto de Deus? Ah, ainda falta. Já mais para frente, mais para frente. Ele falou assim, era simpático, não? é, Mas, olha, entre piada e piada, é verdade, muita gente deixa para depois, não? A vontade de Deus no céu se faz imediatamente. Aqui se faz raramente e demora muito. Então, o reino de Deus está no céu, mas, em certo sentido, ele está onde se cumpre a vontade de Deus. Ou seja, todos os corações em os quais quem reina é Deus. E se faz a vontade dele. Então, quando nós falamos, olha o que está acontecendo. Venha a nós o vosso reino, estou dizendo, venha a vontade de Deus, o reino de Deus, a presença de Deus, a meu coração. Porque depende da minha vontade, da minha decisão. Eu vou deixar Jesus, a Deus, reinar em minha vida ou não? Então, santificado é que as palavras de Deus venham a meus lábios. Que venha tu reino, venha a nosso vosso reino, que o reino, o amor, a vontade de Deus venha a nosso coração. E depois eu falo, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Venha também a vontade de Deus, de novo, mas as minhas obras. Então, em minhas palavras, em meu coração e nas minhas obras. Está vendo? uhum. Então, primeiro, palavras. Que minhas palavras sejam as palavras santas de Deus. Segundo, que o reino não existe fora, mas ele existe no coração de todos aqueles que temem a Deus e buscam cumprir a vontade de Deus. E depois, que faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que também minhas obras reflitam a vontade de Deus. Então, eu estou pedindo isso, não? Que a gente Que todo, aceite, né, padre? Que a gente aceite a vontade, né? no fundo, é tudo isso. Aceita a vontade de Deus nas tuas palavras, nos teus sentimentos. Olha, Paulo fala na carta a los filipenses que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É verdade. Lembra? Capítulo 2, não? Então, assim como ele entregou e se fez, humilhou hasta tomar a forma de servo, e sendo como servo se entregou até a morte e morte de cruz, lembra? Todo esse texto, não? Então, a humildade, todos os sentimentos de Jesus venham a nosso coração. Todas as palavras, olha,
essa santificado seja seu nome é uma meditação muito bonita. Eu gostei desse tema porque realmente para nós o nome, como você escolheu o nome de seus filhos? Não é verdade, a gente pensa num nome que vai agregar algo bonito, um bom exemplo, né? As pessoas fazem isso, não? Em Brasil eu vejo de tudo. Veo pessoas católicas que normalmente escolhem nomes católicos, nomes de santos, e está muito bem. Mas também eu vejo outros que juntam a metade do nome do pai com a metade do nome da mãe, e ele se chama de uma maneira que nunca tinha escutado, ou pegam algum nome americano que está de moda de algum filme e botam esse nome mal escrito para o filho, coitado, não? Para nós o nome é uma coisa quase que casual, não? Sem muita importância. Para Deus, não. Para Deus, o nome é a sua identidade. E a sua identidade é a sua missão, é a sua vocação, é aquilo que é o propósito de sua vida, é aquilo pelo qual você está aqui na Terra. Sem isso, você não teria sentido para existir. Imagina como é importante isso. Quando Moisés perguntou a Deus, qual é o teu nome? Eu devo falar ao faraó ou os judeus que estão em Egito me perguntam, e o que eu devo dizer para eles? Então Deus respondeu para Moisés, quando os filhos de Israel não, te perguntem quem sou eu, di para eles que eu sou aquele que sou. Não falou seu nome. E deixou todo. Por isso que, sabe que a palavra Jeová, em judeu antigo, em hebreu antigo, são, na verdade, 5 consonantes. Porque era um nome que não podia ser pronunciado. Como pronuncia você 5 consonantes? Não dá, não? Então, é assim. É o nome que você não pode pronunciar, porque Deus não deu seu nome. Aquele que é, Santo Tomás dá uma explicação muito mais filosófica, mais profunda, que também é muito válida, não? Mas, em certo sentido, é isso. O nome de Deus é santo. Sabe, yo veo en este mandato de Jesús, en esta palabra del Pai Nosso, santificado seja seu nome, a importância tão grande das palavras. É. Nós usamos as palavras com muita superficialidade. As pessoas mentem com uma tranquilidade. Gente, Jesus falou assim, de toda palavra ociosa que sair de seus lábios, vocês terão que dar conta a Deus. Porque realmente a palavra é muito, muito valiosa e importante. Quando eu minto, quando eu falo uma coisa errada, quando eu acuso, eu crio uma confusão. Eu não sei se o que estou dizendo é verdade ou se verdade é a outra, e vou criando uma confusão, uma confusão. E isso faz com que até a palavra de Deus perde relevância, perde importância. Hoje mesmo, quanto vale a palavra de Deus? Imagina, Deus se comunica conosco. Ele nos deixa a sua palavra, que é o caminho, a verdade, no sentido mais profundo e intenso que existe. E nós tratamos isso como se fosse mais uma palavra como qualquer outra na internet, ou em Twitter, ou em Instagram, sei lá. Não? Não. Por isso que temos que cuidar muito nossas palavras. Que todo o que digamos, seja em público ou em privado, São Paulo a los Gálatas, seja para a edificação, não, de nossos irmãos. Isso é muito importante. Aqui, É a mesma palavra que santifica, essa palavra também pode matar, né, padre? que falou Jesus, ele falou uma coisa muito grave, inclusive. Ele disse assim, ai daqueles que causem escândalo. Entende en esa palabra escándalo también a mentira. Todo lo que no sea verdadeiro. ¿Por qué? Porque o escândalo é aquele que faz uma coisa errada e não se importa, vai em frente, finge. Por quê? Porque as pessoas se vão acostumando. Eu acho que, inclusive, se vão acostumando, por exemplo, o tema da corrupção, em tantas coisas, não? E parece que ao final não é tão ruim, porque, enfim, todo mundo faz, não? Não, isso é gravíssimo. Jesus fala assim, ai daqueles que causam escândalo, porque mais lhe valdria que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar. Jesus não está tentando promover
la pena capital por afogamento. No, ele está simplesmente dizendo, é tão grave falar algo que não seja verdade, que seria equivalente a uma pena destas. Uma pena destas não seria desproporcionada, entende? É isso que Jesus está falando. Sabe o que eu também penso na hora da palavra, assim, que é tão importante, né? E a palavra, ela tem um peso tão grande. Por exemplo, no sacramento da confissão, né? A importância da gente falar, pôr em palavras aquilo que a gente quer pedir perdão a Deus, né? Então, por aí a gente vê também a força que tem a palavra. A É, palavra do sacerdote, né? Pela palavra, não é, padre? Quando os senhores estão em persona Christi, pela palavra, na ação do Espírito, o pão se faz corpo, o vinho exacto. se faz sangue pela Deus palavra. dá, Deus dá à palavra o poder de criar e de fazer milagres. Sim, Como Deus criou o mundo? Lembra? sim, Pela palavra. a palavra. Faça-se a luz. Ele falou e o mundo foi feito. Jesus mandou aos apóstolos, fazer isto em memória de mim. E cada vez que o Padre pronuncia as palavras de Jesus, aquele pedaço de pão e aquele pouco de vinho se transformam em Deus vivo, presente, palpitante. Meu Deus, Coisa é incrível. demais. Nossa Senhora, palpita o coração mesmo, porque é demais. É. Então, palavras são importantíssimas. A gente não pode usar as palavras de qualquer jeito. Fofoca, mentira, médias verdades, calúnia, enfim, todo, tanto, hoje as pessoas vivem, tristemente aconteceu o que Jesus nos advirtiu, cuidado, as palavras hoje são usadas de tal maneira que já ninguém acredita. Onde está a verdade? Não existe mais verdade. É só narrativas, uma narrativa, a outra narrativa, e aí el que grita mais forte parece que ni siquiera nem que venza. Gana un día, después al siguiente gana el otro y ya no existe orientación. Y ya no sabemos dónde está lo verdadero, dónde está lo falso, dónde está o bom, dónde está o mal. Palavras são muito importantes. O livro dos Provérbios diz assim: nas palavras está a vida e a morte. Olha lá. Isso mesmo, santifica ou mata. Exatamente. Então, muito, muito Muito bom. consciente. Por isso nós pedimos que santificado seja seu nome, é dizer, primeiro, reparando tanta blasfemia e tantas coisas. Olha, eu me lembro na Espanha, gente, eu sofria, porque eles têm umas expressões que se usam, são muito corriqueiras, se usam todo dia, e que são blasfêmias de alto calibre. E eu nunca me acostumei a escutar isso, mas eles usam todo dia. Coitado, Deus, não? Então nós dizemos, santificado seja o vosso nome. E que minhas palavras sejam as tuas. É isso que estamos pedindo. Depois, o reino. Não? Que o reino venha a nós. Não? Que o reino de Deus se faça presente no meu coração. Porque, como digo, o reino de Deus é aí onde um homem, uma mulher, vive a vontade de Deus, vive o propósito de Deus para a sua vida. Aí o reino de Deus está chegando, está se encoando, está crescendo. Ele não vai chegar à sua perfeição até nós morrer e chegar no céu. Mas podemos fazer uma parte, pelo menos aqui, não? Sim. Então, muito importante é isto, pedir a Deus que o seu reino venha a nós, a nosso coração. Sabe, o reino de Deus vai vir, não tem jeito, porque Deus é todo poderoso e ele vai fazer acontecer a vontade dele. A pergunta não é se o reino de Deus vai vir. O reino de Deus vai vir, sim. A pergunta é de que lado nós vamos estar quando ele venha. Não? Faz sentido? Muito. Por isso que é tão Então, importante a gente já escolher desde o já, do agora, o lado que é dele, né? então, eu digo, oh, pessoal, o reino de Deus vem. Você está pedindo, quando você pede, venha a nós o vosso reino, é que eu esteja de teu lado. Porque depois já É era. na missa também, né? Vem, Senhor Jesus. Vem, a gente pede. Significa, ven o reino, a segunda vinda. Está pedindo a segunda vinda aí. Eu digo assim, eu gosto colocar este exemplo. Imagina a França durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi invadida pelos nazis.
não? Sim. Então, aí você era um francês que morava na francesa, que morava aí em França durante a ocupação. Você tinha que tomar uma decisão. Ou eu sou da resistência. Você pode fazer isso no app Ai, Contatos. Não pode ai, fazer isso, perdão. Siri. Fala, não pode fazer isso. O computador começou a falar aqui. Sim. Não sei por que se ativou. Então, aí você tem que tomar uma decisão. Ou você é da resistência e se Olha. cuida, porque se os nazis te pegam, te matam. Ou você é colaboracionista. Mas aí, quando lleguen los aliados, você vai ter problema. Mas tem que tomar a decisão nesse momento. O que A não palavra, pode, a palavra também vai falar, né, padre? O sim seja sim e o não seja não. exatamente. Mas a questão que eu quero insistir aqui é a seguinte: eu não posso dizer, eu sou colaboracionista agora, e quando chegam os aliados, agora eu sou da resistência. Não. O sea, você toma uma postura. Você é colaboracionista, se prepara quando chegam os aliados. Você é resistência, se cuida dos nazis. Mas a decisão é agora. Quando os aliados chegaram, já era. Igual com Jesus. Ou você tem que tomar um lado. Ou você está desse lado, ou você está do lado do mundo. Então, quando nós... Lembrando que o muro já pertence ao demônio, hein, gente? boa, boa. É? O muro já não é o lado de Deus. Exatamente, exatamente. El que fica acima do muro, ele não É vale o nada. morno, né? Deus fala que esse também não adianta. Aí está, capítulo 3 de los Apocalipsis. Eu te cuspo da minha vomito de minha boca, dice o livro, dice o Espírito Santo, não? Então, esses falamos, venga a nosso vosso reino. E depois faça a sua vontade aqui na terra como no céu. Porque realmente Deus, aí de novo, Deus vai fazer a vontade dele? Lógico. Quem pode impedir a Deus fazer a vontade dele? Ninguém. Mas que a longo prazo. Agora ele deixa a gente fazer o que nós queramos, não? Então eu penso, não, que a vontade de Deus se faça na minha vida, em minhas obras, porque é isso que me define ao final como um filho de Deus e não como um inimigo, Tá certo. não? Então, olha, Deus, Jesus, eu não sei, quando ele compôs essa oração, ele não improvisou. Está cada palavra medida ou uma profundidade incrível, não? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Certo. Aí depois, perdão, O pão. estamos O com pão. tempo ou não? Estamos no tempo, padre. É, Falta mas, muito. não, mas tá bom, porque a gente vai deixar o pessoal com vontade de ouvir a meditação. Tá Né? bom. Vamos Aí vem mais em 10 depois, minutinhos. O aí pão. vem, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. É muito interessante que quando Jesus nos ensina, o que é o que está pedindo nesta oração, nesta frase da oração? Está pedindo a confiança em Deus. A gente sabe que a gente precisa pagar as contas, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa de muitas coisas. O mundo é assim. E, como dizia Jesus, vosso Pai do céu sabe que disso teis necessidade. Lembra as palavras de Jesus? Ele sabe. Mas a novidade está em que ele nos pede o pão de cada dia. Por quê? ¿Por qué no melhor, dame pão para um ano, e assim eu, por lo menos, tenho um pouco de previsibilidade, não? Olha, a gente quer tanto isso. Até nós, não? Que trabalhamos nestas coisas, não? De Deus e tudo. A gente quer muito ter previsibilidade, porque temos que viver sempre ao dia. Mas isso nos ensina a depender de Deus. Esta é a oração de dependência. A oração de dependência. Entregue-se, abandone-se. Deus quer que você aprenda a confiar nele, não em sua conta de banco, não em seu talento, não em sua beleza, não em seus contactos, não em sua carreira, na sua reputação. A gente coloca a confiança nessas coisas. Em meu esposo, em minha esposa,
Não, porque tudo isso a gente pode perder. Sim, Tudo isso um dia pode ser tirado de nós. Qual é a única coisa que nunca, jamais ninguém vai tirar de nós? O amor de pelo amor de Deus. Deus. O amor de Deus. É a única coisa. Então, dá-nos o pão de cada dia. Porque o resto é confiança e abandono. Difícil, não? É, mas também de uma misericórdia incrível, né? A gente poder todo dia, né, o Espírito Santo nos lembrar que somos dependentes de Deus, nos colocar nessa posição é maravilhoso, né? Porque todo dia a gente tem a oportunidade de se salvar se a gente vive assim, né, padre? Así es. Este funeral que yo estaba falando, que se aproximó esa persona a falar conmigo, era un rapaz, 22 años, 22 años, influencer de YouTube. Não era muito grande, mas estava começando, não? Mas foi muito bonito, porque funeral de jovem, vem muitos jovens, não? E a gente nunca sabe, a gente nunca sabe, não? Por que pensar, a gente pode ser, falta muito, padre, não? Não, a gente vai, olha este menino, Né? Ninguém não? sabe. Ninguém sabe. Então, abandono e confiança em Deus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Ai, as duas frases que seguem, gente. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, são duas dimensões muito, muito importantes em nossa vida. Primeiro, pedir perdão e segundo, perdoar. Do primeiro, destas dois ações, não? Surgem os dois sentimentos mais perigosos e mais destructivos de toda a nossa vida. Quando eu não peço perdão, porque não sei pedir perdão, porque não quero pedir perdão, porque não me atrevo a pedir perdão. Há muitos motivos por os quais as pessoas não pedem perdão. Mas então, o que acontece? Eles vivem com culpa. Uhum. E a culpa é muito destrutiva. Isso estraga a vida toda. As pessoas se castigam a si mesmas. As pessoas se sentem indignas. Por quê? Porque carregam culpas, não? As pessoas não sabemos lidar com culpas, não? Isso é um grande, grande problema. E a verdade é simples, é pedir perdão. Às vezes por orgulho, não queremos, outras por outro motivo, não? Mas, então, primeiro, pedir perdão. Mas, aí vem a segunda, também perdoar as pessoas que nos ofendem. Que este é o segundo emoção, sentimento extremamente autodestructivo. O primeiro é a culpa. O segundo é o ressentimento e o rancor. Quando eu não perdoo. Então, primeiro, eu diria assim, não? A gente precisa pedir perdão e perdoar pelo nosso bem o espiritual, psicológico, humano. Se você carrega culpas, deixa em mãos de Deus. Já, padres, que eu nunca me vou perdoar. Você não precisa se perdoar, esqueça. É Deus que te perdoa. Quando a gente fala isso, eu não me perdoo a mim mesmo. O que está dizendo, no fundo, é eu não acredito que Deus seja capaz de me perdoar. Não. Porque você acha que Deus é tão fraco, que Deus é tão pequeno, que Ele não é capaz de perdoar-te. É que eu fiz uma coisa terrível. Esqueça. Deus é maior que isso. Mas depois, também perdoar. Nos perdoar, não? Aí, saber libertar-nos de rancores, de ressentimentos. Às vezes, arrastramos isso por meses, por anos, por décadas. E não perdoamos porque não queremos perdoar, porque achamos que não perdoando estamos nos vingando daquela pessoa que nos fez um mal. E muitas vezes a pessoa já era, ela foi, ela nem se lembra de você. Mas você sigue permitindo, com esse rancor,
que aquela pessoa, lá no passado, com aquele ato do passado, siga magoando e destruindo sua vida agora, no presente. Que coisa tão absurda! Mas para que vea como é o demônio, como nos tenta, como é o orgulho. O orgulho nos destrui por completo. Então, a gente tem que libertar-se. A primeira coisa é isso, é por nosso bem. Mas Jesus acrescenta uma palavra, que faz uma grande diferença. Não é apenas por nosso bem e para nossa psicologia ser mais, viver em paz e com mais tranquilidade. Ele fala assim: perdoa nossas ofensas, assim como eu perdoo. Ou seja, existe um outro motivo por el qual nós temos que perdoar. E é que nós vamos precisar também de perdão. E tanto quanto nós perdoemos, seremos perdoados. Você já pensou que grave é isto? Mas padre também, né, quando a gente pensa isso, assim, é grave, a gente pode pensar, nossa senhora, né, ter que perdoar, pede para Deus perdoar como a gente perdoa, como a gente pode perdoar como Deus, né? Mas ao mesmo tempo, é isso que o senhor falou, só um coração que se percebe perdoado, que sentiu esse amor de Deus, é que realmente vai ser capaz de perdoar porque entendeu o perdão, né? Já se beneficiou dele, já experimentou, sabe que é possível, daí você é capaz de dar, né? Primeiro a gente é capacitado a perdoar pelo Bom, perdão. todos nós fomos perdoados por Cristo Já fomos, e fomos né? redimidos. É? Já fomos, né? Na cruz. Já fomos e Ele nos oferece esse perdão. Porém, eu não aceito e eu não aproveito esse perdão até que eu não faça a minha parte. Por isso que é uma coisa assim como a outra. Lembra a parábola de Jesus, não? Del juiz, del rei, não? Que condena aquele servo impiedoso, porque assim como eu tive compaixão de ti, você deveria ter tido compaixão de seu companheiro. É isso mesmo. As duas coisas, por isso que eu digo, padre, as pessoas me falam assim, padre, é que é muito duro. Você não sabe. É muito difícil perdoar. ¿Sabe o que esse senhor me fez? ¿Sabe o que aquela menina fez? ¿Sabe o que não sei o quê? ¿Sabe? O sócio, padre, me deixou na rua. ¿Sabe quanto eu tive que sofrer? As pessoas falam assim. Mas então, eu digo assim, pessoal, existe um motivo por el qual eu posso e devo perdoar. E é que nós vamos precisar misericórdia no futuro. Então não me importa quanto custa perdoar. O que custe, acredite, vai ser um preço muito baixo comparado com o dom que Deus lhe quer dar, se você faz sua parte. Ou seja, lembre-se, quando temos dificuldade de perdoar, lembre-se, eu vou precisar um dia de misericórdia. E esse dia, quando eu esteja diante de Deus, mais vale que eu tenha perdoado. Na verdade, tudo, olha isto, tudo pode ser perdoado. Tudo deve ser perdoado. Mas temos que tomar a decisão de perdoar, e aqui vem o importante, eu tenho que dedicar-me a perdoar. Nem sempre o perdão vem automaticamente. Às vezes, é como o fruto maduro de um árvore que cai, mas muitas vezes ele precisa amadurecer, porque eu sou imaturo espiritualmente. Isso que eu ia falar. Isso vem de uma vida de graça, vem de uma vida sacramental, né, padre? A pessoa que tem o hábito de se confessar, que tem o hábito de pedir perdão, de receber o perdão, pessoa que tem o hábito de fazer adoração, de meditar na paixão. Tudo isso vai te capacitando a perdoar mesmo quando Mas, é muito olha uma difícil. coisa, aí se aplica o que você dizia. Aí eu estou de acordo. En el sentido de que si yo voy, recibo la comunión, voy a la Eucaristía, oro todo día, voy a la Santíssima Virgem, peço perdão. O que está acontecendo? Eu não consigo perdoar, mas eu faço tudo isso. O que significa isso? Significa que você já tomou a decisão de perdoar. Não está conseguindo perdoar de coração ainda, mas já tomou a decisão. Então, pronto. A partir desse momento, você recebe o perdão de Deus e junto com ele a graça, a força, a ajuda, a luz
para perdoar. Então, a gente tem que tomar a decisão de perdoar e dedicar-se a perdoar, porque tudo pode ser perdoado e tudo deve ser perdoado. Eu assisti uma vez a um testemunho muito bonito de uma mulher aqui em Brasil. Foi bastante tempo atrás, uns 8 anos atrás. Essa mulher tinha se reconciliado e perdoado e ajudado ao assassino de seu filho. Outro rapaz, mais ou menos da idade do filho, que estava drogado, traficava droga, tá, não sei o que aconteceu, se enredou, matou o filho dela. E esse rapaz ele caiu em mãos de um experimento da justiça brasileira. Tristemente, eu acho uma coisa muito bonita, mas tristemente é um experimento muito pequeno ainda, que se chama justiça restaurativa. Não? É uma experiência que começou na Europa e trouxeram num pequeno laboratório. E esse menino teve a sorte de caer nisso aí. Então, o que fazem é realmente confrontar as pessoas que cometeram delitos. Obviamente que isso tem uma pena, enfim, acho que já era maior de idade, mas não solo mandam na prisão, acompanham, tá? E há todo um processo com psicólogo e também espiritual. E há um momento em que se encontram com as vítimas ou com as parientes das vítimas, não? E essa senhora aceitou colaborar, enfim, e fez todo um processo. E ela chegou a sentir compaixão. Isto é muito interessante do menino, não? Isto é muito interessante. Eu acho que realmente o ponto de inflexão do perdão é esse, quando convertimos nosso rancor, nosso ressentimento em compaixão. E isso é possível quando eu compreendo a situação da outra pessoa. É duro, é difícil, mas é possível. E esse é o tipo de caminhos que Deus quer. Entende? Pegue a sua cruz e siga-me, né? Essas são palavras maiores. A mulher, eu tiro o boné dela, né? Mas é possível. Eu acho que muitas vezes nós não temos coisas tão graves que perdoar. E ainda assim nós arrastamos isso e ficamos magoados e venga e tal, e discutimos. E o orgulho nos domina. Então, nós temos que rezar muito isto e pensar, olha, eu vou precisar de misericórdia. Imaginar-me aí diante de Deus. Eu tenho que perdoar. Pode ser que não seja fácil. E todo esse sentimento ruim, o rancor, a culpa, isso nos tira de Deus. Nós mesmos Lógico. sofremos, né, padre? Então, A são as graça duas não coisas. entra. É o que eu dizia, são as duas coisas. Lo fazemos por nosso bem, mas isso também é fácil passar por cima disso. Ah, não, eu aguanto. Mas lo fazemos por nosso bem, mas sobretudo é porque eu vou precisar misericórdia. Esse é um argumento muito forte. Porque as pessoas, al final, si sofren, el problema de ella, yo quiero sofrer. Y ahí van, y va a ser más feliz, va a vivir más en paz, no me interesa. Mas vai decir, olha, se você não perdoa a Deus, não vai te perdoar. E esse foi o argumento que Jesus colocou. Então, eu acho que realmente aí encontramos a força que necessitamos para perdoar. E termina, já terminemos, porque senão... que mais? Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Que são ainda duas outras orações, não? São duas coisas diferentes. Jesus fala assim, eu não me posso estender agora mais, mas não nos deixeis cair na tentação. Ou seja, todos seremos tentados. Todos. Ninguém se livra. Não pedimos a Deus, livra-me da tentação. Não. Pedimos, não me deixes cair na tentação. É diferente. É diferente. Tentados, Jesus foi tentado, Maria foi tentada. Todos seremos tentados. E isso é bom, não? É a nossa batalha. Nós temos que demonstrar a Deus que somos capazes de enfrentar a tentação e vencê-la. Deus quer saber. A tentação é uma prova. Ele quer ver o que há dentro de teu coração. Então, você vai enfrentar a tentação. Se tem dúvidas sobre isto, vá à minha série de São Miguel e a Batalha Invisível, de toda a quaresma de São Miguel, falando de como enfrentar a batalha espiritual com São Miguel e vencê-la. Isto é muito importante, teria muito para falar, são 40 meditações, imagina. Mas, efetivamente, esta é uma batalha muito importante em nossa vida, a mais importante de todas. Deus nos permite a tentação para ver o que há em nosso coração realmente. E depois, sim,
não nos deixeis cair no mal. Não, perdão, como é? Livra-nos Livrai-nos do mal. do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Que significa, óbvio, duas coisas. Por um lado, livrar-nos de las desgraças da vida, que nos protege, tudo, mas também, sabe, em latim, esse mal é neutro. La forma del sustantivo es neutra. Entonces sería librai-nos do maligno. Ah. Estrictamente, bueno, hay discusiones de cómo sería correcto traducirlo, pero no sería, yo acho que ambas traducciones son correctas. O que Jesús quería decir, tal vez las duas coisas, não? Até porque o mal vem do maligno, né? Bom, eu acho que viene de la misma, al final es la misma idea, mas no se refiere, lo que yo quiero decir es esto, no se refiere únicamente a los males físicos, ¿no? Que no venga, sei lá, a una falencia económica, una doença, líbrame de esas cosas. No, líbrame también do maligno, de las cosas del demonio, porque esa es una batalla grande que nos tenemos que enfrentar en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí están todas las meditaciones, son 13 meditaciones en total, y vamos a lanzar los días 12 de setembro, ainda falta un poquillo. Na verdade, estou preparando uma live que vamos fazer, aqui já adiantei algumas coisas, ¿no? Mas essa live vai ser el dia 12 e aí começa a série. Que ótimo, padre. Muito bom, excelente. Já falou também da Quaresma de São Miguel, que maravilha também, quem está seguindo com o padre Rodrigo. Aí, sim. O santo de hoje, né? São Gregório Magno. São Gregório Lembrar que foi o Papa. Bom, se você quer fazer também a meditação diária, o Novo Seed Time tem a minha rotina de oração. Ah, que bom. Que é isso? Simples, você abre o aplicativo e pronto, cada dia ele te propõe uma rotina de oração que você pode até configurar. Mas, por exemplo, eu quero escutar todo dia o Evangelho do dia, uma meditação do Evangelho e o Santo do dia. Essa é uma possibilidade. Outra, eu quero escutar a mensagem da Virgem, eu quero escutar a mensagem do Papa, eu quero escutar há várias meditações de vários autores que estão disponíveis, etc. Então, você pode construir sua própria rotina de oração e cada dia você tem uma meditação diferente. Maravilha, padre. Então tá bom, gente. Então, olha, com toda essa beleza, vamos agora, todo mundo que tem um aplicativo que não, desde sábado não atualizou, tira fora, entra na loja, instala o aplicativo novo. E dessa vez o padre falou, dessa vez os bugs realmente estão fora. Acabaram com os bugs. Muito Los bom. exorcizamos finalmente. Que bom, padre, graças a Deus. Livrou-nos do mal, o Senhor, né? Do mal da tecnologia. Livrai-nos do bugs. Que bom, padre. Olha, sempre uma alegria estar aqui com o senhor. Pessoal, obrigada. Quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois. Compartilhem, né? Tanta coisa boa assim a gente tem que levar adiante, né? Marica, olha lá. No encontro, vou colocar aqui o nome do aplicativo. Até, sabe o que? Vou colocá-lo com o site. Assim é mais fácil. Isso. Quem tem o Apple, vai na Apple Store. O padre está colocando aí o Seed Time. Quem tem o Android, vai na loja, né? Que os Androids compram, que é a Google Store, né? Google Play, não? Google Play. E aí vocês encontram o Seed Time, gratuito e maravilhoso. Então, todo mundo baixe. E a gente te agradece, né? Essa dedicação, né, Padre Rodrigo? Sei o quanto o senhor batalha aí para esse aplicativo ser uma ajuda espiritual para todos nós. Então, muito obrigada. O foco do aplicativo é formar o hábito da oração. Não? Se um hábito pode realmente mudar nossa vida, esse é o hábito da oração diária. Então, o aplicativo te faz uma proposta todos os dias de meditação, de diversos temas, que nunca nos falte a mensagem do dia, que nos inspira e que nos conecta com Deus. Por isso que esta série se chama Conecte-se com Deus, porque o slogan do aplicativo agora é Seed Time, a sua conexão diária com Deus. Amém. Padre, como a gente escolhe ir por Maria, queremos ir por ela, Jesus, que ela esteja sempre divulgando por nós. Vamos rezar uma Ave Maria e o senhor daí, então, dá uma benção final. Tá bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está Ele no meio está de no meio de nós. nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, que Deus também abençoe muito o senhor. Uma boa noite e até breve, né? Com a Aí, graça de Deus. nos falamos de novo. Combinado. Muito obrigado por el espaço e por a paciência. Alegria Que nossa. Deus abençoe muito com todo este apostolado que você está fazendo. Amém. E obrigado a Padre. todos os que nos acompanharam. Sempre bem-vindos por aqui. E bem-vindos também no aplicativo. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.